A paz de Cristo a todos os irmãos. Gostaria de ler um texto com o irmão nesta manhã. Se encontra em João, de capítulo 20, verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhe: paz seja convosco. Como os irmãos podem ver, os discípulos fecharam as janelas, as portas, e estavam com medo dos judeus. Ali Jesus já tinha ressuscitado, mas eles com medo, com as portas fechadas, com medo da morte, com medo deles invadirem e pegá-los e matá-los. Agora, Jesus, ao apresentar-se no meio deles, Jesus, a primeira coisa que ele disse na sua ressurreição para eles: paz seja convosco. E por que Jesus liberou a sua paz para eles? Por causa do medo. Porque eles sentiam pavor. Eles estavam sem coragem. Eles estavam com medo. Agora, do que a gente tem medo? O que nos pode causar pavor, medo? Dependendo a circunstância, gera medo em nosso coração. A circunstância em que estamos atravessando às vezes, de dívidas ou de algum problema, de doenças ou perseguição, seja o que for, às vezes gera desconforto, gera medo, e isso abala o nosso psicológico. Dependendo a situação, o psicológico, ele é abalado antecipadamente. Então, isso são fatores que realmente produzem medo. Agora, por que esse medo vem? Por causa da desconfiança. Porque às vezes não confiamos a tal ponto em Deus. O medo vem porque nós não temos coragem suficiente. Porque quando se tem realmente a paz de Jesus em nossos corações, nós jogamos para fora o medo. Por isso que, dentro desse contexto mais na frente, o Senhor chama Pedro, em particular, diz: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E ele diz isso 3 vezes a ele. Por que isso? Porque Pedro tinha que ter certeza do amor de Deus em seu coração e de seu amor para com Deus. Porque quando se tem realmente amor em Deus, o amor que tinha ali, o amor ágape, o amor que o profeta Daniel tinha, não se tem medo da cova de leões. Porque a Bíblia diz na Epístola de João que, de capítulo 4 ali em diante, que o verdadeiro amor lança fora o medo. Eu sei que todos têm medo, mas o medo deve ser dominado por você.
E o medo, ele é dominado pela paz de Jesus em seu coração. Por isso que foi a primeira coisa que o Senhor Jesus liberou para eles, porque eles estavam com medo. Jesus disse: paz seja convosco. Eu te pergunto, o que você tem em seu coração? A paz ou o medo? Confie, acredite. Tenha a paz de Jesus em seu coração, pois nesse exato momento Ele está dizendo para você: a paz seja convosco. Receba aí a sua cura, a sua liberdade. A paz de Jesus, ela preenche todo vácuo, todo vazio. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.